Maravilhoso, oportunidade que temos de celebrar ao Senhor. E é tão bom quando a gente está aqui celebrando ao Senhor, né? Muito lindo quando a gente pode adorar ao Senhor com essas músicas que realmente enaltecem o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que bom, maravilhoso. Já começamos a semana bem, né? Glória a Deus. Muita gente teve a oportunidade de ir à praia, né? Na piscina. Outros fazendo aí a comunhão com seus parentes, amigos. E agora à tarde você tira o tempo precioso para estar aqui celebrando ao Senhor. Alguns às 17, outros às 19. Mas que bom, maravilhoso seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar uma palavra com você que Deus colocou em meu coração. É algo assim que mexe muito conosco. Nós até cantamos uma música hoje, louvamos a Deus, a presença dele nesse lugar. É importante estar aqui, mas é muito mais importante quando você tem consciência de que Deus está aqui. Eu não estaria aqui se eu não tivesse a certeza de que Deus estaria aqui. Porque acima de tudo, de rever as pessoas, de estar em comunhão com as pessoas, nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para celebrar ao Senhor. Amém? E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, a presença dele, sentir a presença dele, é fundamental. E a Bíblia diz que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estará ali. Por isso eu creio que Deus está aqui. E quando nós enfrentamos toda e qualquer dificuldade para estar na presença dele, talvez você pudesse estar em qualquer outro lugar agora, talvez na praia, no shopping, qualquer outro lugar, desfrutando de um momento gostoso, mas você entendeu o seguinte: não, eu quero estar na presença de Deus, celebrando a Deus, nesse primeiro dia da semana, porque eu sei que a semana será uma semana gloriosa. Amém? E eu louvo a Deus pela sua vida por causa disso, e celebro o Senhor por tudo que Deus já nos fez. Mas eu quero falar sobre esse tema: dê uma chance ao amor. E o texto, ele é proposital, está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja, eu preciso trabalhar o contexto desse texto para você entender por que Jesus disse isso. A quem Jesus estava se referindo? Ele estava dizendo: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20, ele está falando isso à igreja em Laodiceia. Veja, ele está falando a uma igreja: eis que eu estou na porta da igreja, batendo para entrar. Ou seja, as pessoas estavam na igreja, mas Jesus não estava na igreja. E ele estava batendo na porta para entrar. E interessante que essa igreja que Jesus está se referindo, ela não tinha nada de positivo. Ele não tinha nada de positivo a dizer sobre essa igreja. E aqui estão as palavras, você vai entender isso. Apocalipse 3, 15 a 18. Compõe o texto. Olha o que Jesus diz: conheço suas ações, que você não é frio nem quente. Eu queria que você fosse um ou outro. Então, porque você é morno, nem quente, nem frio, estou prestes a cuspir você da minha boca. Você diz: eu sou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Mas você não percebe que é um miserável, lamentável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, Jesus dizendo, que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para vestir, para cobrir sua nudez vergonhosa,
e unguento para colocar nos olhos para que veja. Olha o que Jesus está falando para esta igreja especificamente. E o mais interessante é que quando nós lemos esse texto e nós trazemos para os dias atuais, nós vemos Jesus falando à igreja dele nos dias atuais. E você vai entender por quê. E quando eu falo à igreja, crentes em Cristo Jesus, lavadas pelo sangue de Jesus, batizadas em nome de Jesus, estou falando para essas pessoas. E eu creio que você está aqui, você é uma dessas pessoas, amém? Então nós somos a igreja do Senhor, aleluia. Então perceba bem, algumas características dessa igreja. Ele diz assim, a primeira característica que ele mostra dessa igreja é que essa igreja, eles eram mornos. Esta igreja, ela não era nem quente nem fria. Muitas pessoas acreditam que a mordidão significava apenas que eles estavam atravessando a cerca entre o mundo e a igreja. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja, mas também no mundo? Elas não são quentes nem frias, elas são mornas. É isso que Jesus está querendo dizer. Você não é quente nem frio, você é morno. Você, quando a pessoa olha para você, ela não sabe quem você é. Ele está falando das pessoas que estão na igreja e estão no mundo. Exatamente assim. O que realmente isso significa é que, na verdade, eles não serviam para nada. E você vai entender um contexto daquela época, por quê? Porque Laodiceia, né, a cidade de Laodiceia, ela estava situada perto de duas outras cidades. Uma, Hierópolis, que era conhecida como a cidade termal, ou de fontes termais, que eram boas para a cura. E também na cidade de Colossos, onde também tinha uma outra igreja, que era conhecida pelas águas frias. E essas águas frias proporcionavam refrigério. Como Laodiceia, a cidade de Laodiceia era morna, a água que eles produziam não era boa para a cura ou refrigério. Por isso que Jesus está comparando. Exatamente isso. Não era nem para uma coisa nem para outra. A cidade de Hierópolis, as fontes das águas eram termais. Servia para a cura. A cidade de Colossos era uma cidade de água fria, servia para refrigério. Mas a cidade de Laodiceia, as águas eram mornas, não serviam para nada. E aí você começa a entender o contexto histórico da época em que Jesus está falando isso. Eu preferiria que vocês fossem frios ou quentes, porque pelo menos vocês iriam servir para alguma coisa. Na linguagem de Jesus, Jesus falando para a igreja. Mas não, vocês são mornos, vocês não servem para nada. E deixa eu te falar uma coisa, é Jesus falando, tá? Não é outra pessoa falando, não, é Jesus falando para aquela igreja. E Laodiceia estava exatamente assim. Então a primeira característica que Jesus mostra daquela igreja é que eles eram mornos, servia. A segunda característica que Jesus mostra para aquela igreja é que aquela igreja era materialista. Eles falavam que eles eram ricos. Era uma igreja rica em bens materiais, que criava uma sensação falsa. Como assim, pastor? Equiparar a bênção de Deus com as coisas materiais. Então significava que as pessoas que têm bênçãos, que têm bens materiais, elas eram espirituais, porque elas eram mais abençoadas. É como você comparar hoje a pessoa que é rica, que tem bens materiais, e uma pessoa pobre, que tem poucos bens materiais. Então a pessoa rica hoje seria uma pessoa mais abençoada, porque elas entendiam que a bênção material era um parâmetro para alguém ser espiritual, ter maturidade espiritual. E a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, uma igreja que tinha bastante dinheiro e pessoas que tinham bastante dinheiro. Só que Jesus mostra para eles
que o fato de ter dinheiro, de ser uma igreja rica, não representava nenhuma maturidade espiritual, nenhuma espiritualidade. Porque as bênçãos de Deus não estão condicionadas às coisas que são efêmeras, que são passageiras. As bênçãos de Deus estão condicionadas às coisas que são eternas. Por isso que Paulo diz: pensem nas coisas que são de cima e busquem as coisas que são de cima. E Jesus diz: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A ênfase da Bíblia não está nas coisas que são passageiras, mas sim nas coisas que são eternas. E as que são eternas são as que Deus mostra para nós na sua palavra. Amém? Terceira característica que Jesus mostra para aquela igreja é que eles eram espiritualmente pobres. A pior parte dessa igreja é que eles estavam espiritualmente o quê? Falidos. Só que eles não percebiam isso. Você entende? Eles não percebiam. Você percebe que hoje muita gente que faz parte de uma igreja local, né? Ela pertence a uma igreja local, ela tem aquela falsa sensação de que ela é rica espiritualmente por pertencer a uma igreja local. Mas se ela não tiver uma comunhão constante com Deus durante a semana, se ela não tiver um relacionamento com Deus através da palavra de Deus, e hoje você percebe que muitos cristãos não conhecem a palavra de Deus, por incrível que pareça. E eu não estou falando de conhecer, de entrar numa faculdade de teologia para você conhecer profundamente a Bíblia. Não estou falando sobre isso. Isso é específico. Isso é para algumas pessoas que Deus chama. Mas para a igreja dele como um todo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O profeta já dizia que o povo de Deus estava perecendo por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? Da palavra. Porque quando eu conheço a palavra, eu passo a ter um relacionamento com o autor da palavra, na medida que eu obedeço àquela palavra. Porque o fato de conhecer a palavra, mas sem viver a palavra, você tem uma distância grande do autor. É a mesma coisa de eu estar lendo o livro, pastor John Bevere, lendo o livro dele. Ele mora nos Estados Unidos, eu leio o livro dele aqui, tenho o conhecimento, mas eu não tenho um relacionamento com o autor do livro. É a mesma coisa, você está entendendo? Mas na medida que o livro dele mexe comigo, eu começo a absorver os princípios do livro dele, eu começo a me identificar com o autor do livro. Você entendeu ou não? Amém? Para você se identificar com Deus da Bíblia, você precisa se aproximar e viver aquilo que o autor da Bíblia colocou para você. Amém? Você está entendendo, irmão? E isso é muito importante, porque Jesus está mostrando para aquela igreja que eles eram pobres, espiritualmente falando. Faltava o que para eles? Faltava as verdadeiras bênçãos espirituais. É triste dizer que hoje, muitos nas igrejas desconhecem a própria falência espiritual, ou falta espiritual. Não tem vida espiritual, não tem vida com Deus. E eu não estou falando de religião, e eu não estou falando de igreja local, eu estou falando de vida com Deus. Por isso que o versículo 3, o versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Por que ele está batendo? Quando a gente olha para essa igreja, nos ajuda a entender por que Jesus está dizendo isto para a igreja. Eu estou à porta e estou batendo. Não é interessante que Jesus tenha que bater na porta da igreja dele? Se alguém está batendo na porta da sua casa, significa que ele está fora da casa, não está dentro da casa. E alguém que está dentro da casa precisa abrir essa porta. E a porta não é aquela ali. A porta é do seu coração. É a porta da sua alma.
das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua vontade, do seu querer. Jesus está dizendo assim: deixa eu entrar, deixa eu controlar, deixa eu conduzir, deixa eu dirigir. E é isso que ele está mostrando aqui. Eles estavam dentro da igreja, fazendo as coisas da igreja, mas não incluíam Jesus da igreja. Muitas vezes nós podemos até estar na igreja, fazendo as coisas da igreja, mas Jesus não está ali. Você entende agora que há pessoas que estão muitas vezes fazendo a obra de Deus, mas não estão com Deus da obra? É a sensação religiosa do coração do homem. Pelo menos eu estou fazendo a obra de Deus. Fazer a obra dele sem estar com ele é religiosidade, não é espiritualidade. Se existe um exemplo de igreja em um nível superficial, é esse aqui de Laodiceia. Era uma igreja elogiada com suas bênçãos, mas faltava o abençoador. Pastor, Deus me abençoou, amém. Você fica tão entusiasmado com a bênção do Deus, que esquece do Deus da bênção. Tem gente que só se lembra do Deus da bênção quando fica sem essa bênção. Não é verdade? Não é isso? Fica sem a bênção e lembra do Deus da bênção. Deus me abençoou, aleluia. Então glorifica o nome do Senhor. E é mais uma das razões para você se envolver mais ainda com o abençoador, e não com a bênção do abençoador. Você está entendendo isso, irmãos? Amém? Lembra da história dos 10 leprosos? Lembro, pastor. Então os 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. E esse que voltou para agradecer, porque gratidão é reconhecimento, quando ele reconheceu, Jesus disse assim: a tua fé te salvou. Além de ser curado, ele foi salvo. Ele foi salvo porque ele voltou para reconhecer e agradecer. Você entende, querido? A importância disso. Jesus não estava somente, batendo, ele não estava somente fora da igreja. Ele estava fora do coração das pessoas. E a Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de agradar um ou outro. Não tem como você querer agradar a Jesus e ao mesmo tempo agradar a você mesmo ou a outras pessoas. Esse é um papel muito difícil. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós queremos agradar as pessoas em detrimento de agradar a Deus. Queremos estar bem com as pessoas em detrimento de estar bem com Deus. Você entende isso? Então todo mundo olhava para essa igreja: nossa, que igreja abençoada, que igreja rica, né? Que igreja joia. Mas na verdade não era isso. Eles estavam deixando riquezas eternas da mesa por conta das temporárias. De vez em quando eu falo aqui que as pessoas têm uma cabeça tão voltada para as coisas materiais. Tem gente que trabalha, leva 30, 40 anos trabalhando, e a cabeça dele é só trabalho. E esquece daquele que está abençoando e que deu trabalho para ele. Não é o homem que te abençoa, é Deus que usa o homem para te abençoar. Você tem que reconhecer isso. Amém? Até porque você e eu entendemos que nós vivemos pela fé na palavra do Senhor. O que Jesus queria ter com eles, pastor? Jesus queria apenas ter uma comunhão com ele íntima. O que é isso? Se você entrar, se você abrir a porta, eu vou entrar, vou sentar com você e vou cear com você. Gente, só senta na minha mesa para comer comigo quem tem intimidade.
Não é verdade? É isso que Jesus quis ter. Você não senta na mesa para comer com alguém que você não tem intimidade, que você não conheça de fato, a não ser que você tenha um outro interesse, que não seja relacionamento. Não é verdade? E há muita gente assim, que quer sentar na mesa por interesse, mas não por ter um relacionamento. Eu quero estar na mesa com Jesus porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso não sei o que, eu preciso. Você não quer sentar na mesa por causa dele, para ter relacionamento com ele. Você quer sentar na mesa para poder pegar, pedir as coisas para ele, receber as coisas dele, que ele pode te dar todas as coisas. Então, antes de Jesus dizer que estava à porta batendo, Apocalipse 3,19 diz assim: aqueles a quem eu amo, eu repreendo e disciplino, portanto, seja sincero e se arrependa. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que ele ama as pessoas, mas as pessoas que ele ama, ele repreende e ele disciplina. Ele não repreende e disciplina para prejudicar, ele repreende e disciplina para ajudar. Porque qual é o objetivo de Jesus disciplinar e repreender um filho ou uma filha dele? Qual é o objetivo de Jesus? É ajudar essa pessoa. Quando você disciplina o seu filho, você o disciplina para prejudicá-lo? Não. Quando você foi disciplinado ou repreendido, foi para prejudicar você? Não. Porque o pai não faz isso. O pai, quando repreende e disciplina um filho, é porque o objetivo dele é ajudar o filho e não prejudicar o filho. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Aqueles a quem eu amo, a razão pela qual Jesus deseja o arrependimento dessas pessoas, se arrependam. Se arrependam. Tem muita gente que mesmo dentro da igreja precisam se arrepender. Por quê, pastor? Porque Jesus sabia onde estava o coração daquela turma. Me desculpe a expressão. Porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabia onde estava o coração deles. E por que Jesus quis entrar? Jesus quis entrar para consertar o coração daquele povo. Para corrigir, para alinhar aquele povo. Para colocar aquele povo, sabe, na direção certa. Por isso que o tema da mensagem deu uma chance, querido, a esse amor. Ele te ama. Ele não desiste de amar você. Ele não desiste de cuidar de você. Ele não desiste de salvar a sua vida. Sabe? Mas para isso você precisa entender essa mensagem. E tomar uma postura. O que eu devo fazer? Primeiro, você tem que entender que Jesus deseja se relacionar com você. Jesus não deseja simplesmente que você seja um frequentador de igreja aos domingos. Ou no caso da família Vida e Paz, na terça-feira, ou então no dia da célula. Jesus quer ter um relacionamento com você. Amém? Por isso que ele fala: eis que estou à porta. Ao contrário de muita gente pensar exatamente diferente, que Jesus não tem tempo para elas, que Deus não olha por elas. Cadê Deus? Onde está Deus que não está vendo isso? Que não se importa com a dor das pessoas. A palavra de Deus nos deixa bem claro o quanto nossa vida é preciosa para Deus. O quanto nossa vida. Tanto é que ele diz: eu estou aqui na porta mesmo, apesar do que vocês estão fazendo, eu estou aqui, quero entrar. Ele não abre mão da tua vida. E interessante que quem toma a iniciativa do relacionamento não somos nós, é Ele. Lembra que a Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu primeiro? Ele toma a iniciativa do relacionamento. E é isso que Jesus faz. Então, meu amado, não se deixe se enganar por mentiras de Satanás. Busque ter um relacionamento com Jesus. Dê uma chance para esse amor. Amém?
Mas pastor, eu não posso vê-lo. Como eu vejo o meu esposo, como eu vejo a minha esposa, como eu vejo o meu amigo, como eu vejo a pessoa que... Você não pode vê-lo. Porque a única forma de se relacionar com Deus é através da fé na palavra dele. E aí eu sento, entro no meu quarto, fecho o meu quarto, sento na minha cadeira, ligo um sonzinho, um louvor baixinho e vou conversar com ele. E daí a pouco ele está falando comigo, pela palavra dele. E não é magia. Não é aquele negócio de você abre a Bíblia. Não. Tem propósito. E Deus fala com você mesmo. Então não se deixe enganar, querido. O diabo quer colocar essa mentira no teu coração. Não, basta você ir lá na igreja, você se batiza, se torna membro de uma igreja local, está ótimo, você agora é crente em Cristo Jesus, você é um cristão, você é de Deus, você ama Deus, você crê em Deus, está ótimo assim, não precisa fazer mais nada não. Viva a sua vida naturalmente. A vida de um crente em Cristo Jesus não é natural, é sobrenatural. Amém? Aonde você estiver, você vai inquietar pessoas. Então não caia nessa mentira. Isso é uma mentira. Segunda coisa que você precisa entender para dar uma chance a esse amor. Compreenda que Jesus insiste em estar com você. Eis que estou à porta e faz o quê? E bato. A Bíblia não diz assim: eis que eu estive à porta, bati, ninguém atendeu e eu fui embora. É o que o correio faz. Estive lá na tua casa para te entregar a comenda, mas ninguém atendeu, eu fui embora. Não. Jesus diz assim: eu estou à porta e bato. O bater ali se encontra no grego, a palavra grega, no gerúndio. Estou batendo. É um sentido contínuo. Ele não vai deixar de bater a porta até que você abra a porta, atenda a porta. Jesus quer fazer isso. As pessoas estão tão envolvidas com elas mesmas, com seus problemas, com o mundo, que elas não conseguem ouvir Jesus batendo a porta. Jesus insiste. E por que Jesus insiste, pastor? Porque Ele te ama. Porque Deus amou você de tal maneira que deu seu único filho para que você pudesse se entregar a Ele, se relacionar com Ele, abrir a porta da tua vida e dizer: entra, Senhor, e toma conta da minha vida, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E por último, dê uma chance a esse amor. Abra a porta do seu coração para Jesus entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. No dia de Natal, no dia 25, você chama alguma pessoa desconhecida para cear com você? Na sua casa? Claro que não, pastor. Porque é algo íntimo. A gente chama para cear na nossa casa quem a gente ama. Quem está próximo. Jesus está dizendo isso com você. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Eu vou ter intimidade contigo e você comigo. Eu vou ser íntimo de você. Jesus entrar. E talvez você esteja pensando assim: pastor, essa é uma bela palavra, um convite para as pessoas que ainda não abriram o coração. Não, Jesus está falando para a igreja. Jesus não está falando para os ímpios, para os incrédulos. Jesus está falando para os crentes.
Isso significa que há muitos crentes em que amam Jesus, creem em Jesus, amor, né? Creem em Jesus, mas Jesus, fica aí fora. Não entra na minha casa não, porque eu quero viver a minha vida do meu jeito. Ele vai entrar? Não vai entrar. Jesus é um gentleman, é um cavaleiro. Mas o diabo não pede licença para entrar. Ele arromba a tua porta e entra na tua casa. Mas se você quer dar uma chance a esse amor, abra o teu coração para Jesus. E Ele vai começar a apontar para você coisas que precisam ser mudadas, urgentemente mudadas na tua vida. Ele vai ver pratos sujos na tua pia. E Ele vai fazer a gentileza de lavar esses pratos e tornar a sua vida uma vida limpa, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Ele é insistente com isso. Lembre-se, Jesus não vai fazer nada que você não queira. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo agir do Espírito de Deus, na medida que você deixa. Deus não criou bonecos. Deus criou homens e mulheres, criaturas, com liberdade. O maior princípio da Bíblia é o princípio do livre-arbítrio. Você é que escolhe abrir ou não abrir, deixar ou não deixar. Tem muita gente que coloca a culpa das coisas que estão acontecendo na vida dele em Deus. Mas Deus está falando para você, a escolha e a decisão são suas, não minhas. Com muito carinho e amor, Deus fala isso com a gente. Então hoje você precisa abrir a porta da sua vida, da sua casa, do seu casamento, da sua família. Abre a porta, deixa Jesus entrar. Passa a ter um relacionamento sincero, verdadeiro com Ele. Você vai ver que coisas lindas começaram a acontecer na tua vida. Deus é maravilhoso. Dê uma chance ao amor de Deus. Seu amor é incondicional. O amor dele não leva em conta quem somos ou o que fazemos. Ele te chama para mudar. O amor de Deus não maltrata. O amor de Deus não procura interesses. O amor de Deus não guarda rancor. Se você escolher nesta tarde dar uma chance a esse amor, Jesus vai mudar completamente a tua vida, vai preencher aquilo que está vazio na tua vida e vai te dar um novo sentido para a tua vida.